Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos a parábola dos talentos, onde Jesus conta essa parábola dizendo que um homem ia viajar para o estrangeiro e chamou seus empregados e deu a cada um, segundo a sua capacidade, uma quantidade de talentos para que eles pudessem administrar. Veja que os 2 primeiros, um que recebeu 5 e o outro que recebeu 3, eles saíram, trabalharam e lucraram outros talentos. Já aquele que recebeu 1 só, esse saiu e enterrou no chão. Depois, quando o patrão voltou de sua viagem, ele foi prestar conta com esses homens. E aqui nós vemos 3 realidades bem distintas. Aqui nós vemos a questão do talento que é multiplicado. Veja, todo ser humano foi dado talentos, dons espirituais, dons motores, dons intelectuais. Esses dons que são para o serviço do seu próximo. Mas veja, nem todos têm
dons espirituais na mesma capacidade. Nem todos têm dons intelectuais na mesma capacidade, assim também como nem todos têm dons corporais ou motores da mesma capacidade. Por isso que nós precisamos entender qual é o nosso dom particular, o que nós temos para oferecer a serviço do nosso próximo. Senão, o que acontece com a nossa vida é que nós queremos ser o que o outro é. Nós vemos os dons dos nossos irmãos que estão ao nosso redor e nós queremos ser como aquela pessoa, ter aquele mesmo dom. E nós esquecemos que a cada um foi dado segundo a sua capacidade, uma quantidade específica de talentos. Aqui nós vemos que o patrão, na parábola, ele entrega o talento. Mas veja que aqui poderia ter sido outras coisas. O patrão ele poderia ter dado a cada uma dessas pessoas uma parte do seu campo para que eles cultivassem, ou alguma coisa para que eles pudessem administrar. Mas veja, os dois primeiros multiplicaram o talento. Já o outro que recebeu um só, ele foi capaz de enterrar esse talento porque ele estava muito mais preocupado com as suas coisas do que com a multiplicação daquilo que lhe foi confiado. Assim nós precisamos também olhar para a nossa vida, porque um grande talento nos foi dado, que é a salvação. E nós precisamos cultivar esse talento. Precisamos fazer com que ele multiplique e dê frutos de salvação. E a única forma de multiplicar o talento não é em nós mesmos, mas sim na vida do nosso próximo. Quanto mais nós exercitamos essa capacidade de dedicar a nossa vida para ensinar o que nós sabemos aos nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta, de colocar a serviço do próximo o dom que o próprio Deus nos deu, é dessa forma que nós vamos multiplicando o talento. Mas quando nós somos egoístas, nós não queremos ensinar nada a ninguém. Geralmente essas pessoas elas não ensinam porque elas não querem perder o seu posto, o seu status, os seus privilégios, o benefício que aquela coisa que aquela pessoa faz traz para ela. Quando as pessoas elas começam a viver assim, elas perdem totalmente a capacidade de corresponder verdadeiramente ao chamado de Deus. E o talento que lhe foi dado é enterrado, porque quando nós fazemos crescer o egoísmo dentro de nós e nós vamos, em vez de servir o próximo com os nossos dons, mas nós começamos a nos servir do próximo e também dos nossos dons para o nosso prazer, pela nossa satisfação, nós vamos perdendo a grande capacidade de ser um instrumento de salvação para aqueles que estão à nossa volta. Por isso que nós precisamos reconhecer qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, o que nós podemos verdadeiramente contribuir para com a salvação da humanidade. Por isso que no final do Evangelho, quando aquele homem, ele ali vai prestar conta com esses empregados, ele ali vai falar algo muito interessante, porque ele vai dizer aos dois primeiros a seguinte coisa: muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Essa é a certeza que nós temos diante daquilo que o próprio Deus nos deu. E depois ele conclui: vem participar da minha alegria. Ou seja, na medida em que nós exercitamos essa multiplicação do talento, nós já começamos a participar da alegria do próprio Deus. Nós já começamos a realmente administrar bem a obra de Deus. E assim nós vamos crescendo nesse serviço, nessa dedicação, nessa consagração total a Deus, para o seu serviço, para a salvação das almas. Esse é o grande talento da vida cristã.
salvar almas para o reino dos céus, e nós precisamos cultivar e fazer multiplicar esse grande dom, essa grande missão. E depois, no final do Evangelho ainda, Jesus, contando a parábola, quando vai falar com aquele servo preguiçoso, o patrão ele vai exortar: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Veja, esse homem, ele sabia que o patrão ele tinha poder de fazer multiplicar, mas ele estava muito mais preocupado com as suas coisas do que com a multiplicação do talento. Por isso nós precisamos olhar para a nossa vida, fazer o nosso exame de consciência e rever quais são as nossas motivações no seguimento de Jesus Cristo e qual é a nossa verdadeira intenção, para que assim nós possamos crescer dia após dia nessa grande correspondência do amor a Deus. E dessa forma nós vamos dando esses passos concretos para uma união maior com Deus e, é claro, com a sua obra, que é a obra de salvação das almas, fazendo multiplicar o talento que o próprio Deus nos deu, não em nós, mas na vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.